Olá, meus amigos. Mais uma reflexão sobre as lições do nosso Evangelho de Jesus. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade, por recebermos essas lições misericordiosas que com certeza transformam nossas vidas e nos ajudam a progredir, a evoluir moralmente e a nossa transformação pessoal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre a lei do amor. Existe uma farta bibliografia espírita que vale muito a pena nós conhecermos, né? Mas, como é uma pequena reflexão, um pontapé inicial, digamos assim, nós vamos começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e ali eu fiz uma bela leitura sobre a lei do amor, sobre a importância disso, principalmente já no final, nas instruções dos Espíritos, vale a pena reler, né? Porque nós já lemos, estudamos, com certeza usamos no nosso Evangelho no Lar, mas cada vez que você lê, você sabe que você compreende de uma nova forma, graças à nossa evolução, né? Graças aos estudos, graças a tudo que fazemos. Bom, a essência da doutrina de Jesus, destinada a orientar a elevação espiritual da criatura, é o amor, né? É o amor. Ele resume toda a sua doutrina no amor. É o mais elevado sentimento, né, que nós podemos ter. E no Evangelho vem dizendo que a nossa origem, nós trazemos em nossa origem instintos. E quanto mais nós avançamos e quanto mais nós vamos vivendo, né, nós temos sensações. Mas quando nos instruímos e nos depuramos, vêm os sentimentos. Ou seja, quando vivemos nossas provas, nossos desafios, quando enfrentamos e compreendemos tudo aquilo que passamos, que vivemos, então brota o real sentimento, né? E essa lei do amor, quando implantada, quando realmente nós a compreendemos, ela traz para a humanidade um crescimento muito grande, porque tira a criatura do individualismo, né, da solidão, e faz com que esse ser participe com toda a humanidade, com todas as pessoas à sua volta. Ele não é mais sozinho. Ele traz uma contribuição e ele recebe também. E isso faz com que mande embora as misérias sociais. Quando este sentimento brota verdadeiramente, né? O homem começa então a amar
com uma amplidão. Ele ama realmente, ele reconhece a todos como seus irmãos em humanidade, a sua grande família, né? Mas para isso, ele passa por sofrimentos, por provas, porque quando nós chegamos, nós desconhecemos, né? E aí, o que acontece? Deus, nosso Pai, que é tão misericordioso, ele nos deu a oportunidade da reencarnação. Então, essa reencarnação é um triunfo, porque ela revelou para todos nós que é o nosso patrimônio intelectual, ou seja, cada vida, cada momento, cada encarnação que já vivemos, nós carregamos uma essência dentro de nós. Nós temos sim conhecimento, nós temos sim aprendizados, mas nascemos simples e ignorantes, não nos lembramos de nada. Mas no decorrer da nossa vida, por planejamentos feitos para nossa reencarnação, muita coisa nos desviamos, mas muita coisa nós vencemos, né? Então nós acabamos por compreender que não se aprende numa única vez. Quisera nós, né, que numa única reencarnação a gente aprendesse tudo, vencesse tudo. Não. Nós já reencarnamos muitas vezes e ainda iremos reencarnar, porque ainda precisamos desatar nós, né? Precisamos evoluir muito mais ainda. Mas, pelo menos nesta vida, estamos dentro da nossa doutrina espírita tão esclarecedora, né? Nos reconhecemos como irmãos, como cristãos, porque seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, e que é o nosso modelo e guia, onde aprendemos a nossa necessidade de modelos. Nós precisamos ter modelos, nós precisamos disso, né? Porque nós somos crianças espirituais, nós somos espíritos vivendo experiências terrenas, né? Mas nós somos espíritos. E nós temos essa certeza que nós precisamos de várias encarnações para nossa evolução espiritual, moral, e por aí nós vamos. Hoje nós sabemos que tudo aquilo que nós pudermos vencer nesta encarnação, perdoar, amar, praticar a caridade, fazer todo o bem que pudermos ao próximo, né? Nós precisamos fazer, não vamos perder tempo. Hoje a gente tem essa consciência, né? O Espiritismo nos mostra que a reencarnação, ela é um dos instrumentos de aplicação da lei do amor. Porque é por amor que estamos aqui. Deus é muito misericordioso, amoroso, ele se preparou, ele pensou em tudo que era importante para nós. A reencarnação, o livre-arbítrio, a reencarnação que nos presenteia com pessoas afins e com pessoas que temos assuntos a resolver, que não conseguimos resolver em outras encarnações. E assim nós vamos depurando o nosso espírito, nós vamos resolvendo tudo aquilo que precisamos resolver. E fora essas duas coisas que tão importante, daí vai brotando os sentimentos, porque todos os bons sentimentos, os sentimentos valiosos, que valem verdadeiramente a pena, que são importantes, são filhas do amor. A caridade, né? O perdão, a gentileza, a paciência e por aí vai.
são todas filhas do amor. Então, a felicidade, a nossa felicidade é ter essa possibilidade de reencarnar. E alguns espíritos não querem reencarnar, tamanho é o seu egoísmo, eles não querem reencarnar com medo, porque eles não querem ter os seus inimigos encarnados junto com os outros que ele ama. Então, nós temos espíritos, pode ser até que já tenhamos sido assim, que não querem reencarnar com medo de prejudicar aqueles a quem ele ama, a quem ele tem um amor muito grande, que sabe que vai conviver, né? Então, a finalidade da reencarnação é assegurar para todos o progresso espiritual. É uma oportunidade que nós recebemos do nosso Pai. Então, nós temos que aproveitar por meio do reencontro, em outras vidas, a criatura repara todas as suas dificuldades, os possíveis erros do passado. A gente vê isso, a gente lê nos livros, a gente vê nos romances espíritas, né, que também nos ensinam através das histórias, né? Então, através da reencarnação, a providência divina nos concede os meios necessários para desenvolvermos os bons sentimentos e deixarmos de ter apenas sensações e sentir realmente esse grande amor que é tão importante, deixar de ter instintos e progredir. Nós temos ainda muitos irmãos que têm realmente instintos, eles não conseguem ainda amar, eles não conseguem ainda conviver socialmente, eles são egoístas, eles trazem muita dor no coração, ainda temos muitos irmãos assim. Mas todos nós vamos evoluir. Esse é o grande objetivo do nosso Deus, que é tão misericordioso. Todos vão, mas cada um no seu tempo, né? Cada um vai germinar. Os instintos e as sensações é como se fossem as sementinhas que vão começar a germinar. Muitos de nós já têm esses sentimentos dentro do coração, dentro do espírito e conseguem realmente compreender esse amor incondicional como o nosso Deus tem por nós, né? A melhor maneira de trabalharmos, de evoluirmos, sem sombra de dúvida, é estudando, aprendendo, conhecendo, vendo modelos. No Evangelho, Jesus nos recomenda: amai uns aos outros como eu vos amei. Amai muito mais para ser amados, né? E quando nós amamos, nós recebemos esse amor também. Quando nós fazemos as boas coisas, o bem verdadeiro, né? Nós recebemos. Não precisamos esperar um obrigado, não precisa esperar nenhum presente em troca, porque o grande presente é justamente amar ao próximo, né? O Evangelho, na verdade, ele nos recomenda segui-lo, né? Por isso, nós ouvimos sempre: Jesus, nosso modelo e guia. Nós precisamos ter modelos, então nós precisamos seguir. Mas não existe uma lei a seguir, não é? Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro de vida. Então precisamos segui-lo.
E o Evangelho é que convida a gente a essa reflexão, né? Nós usamos no Evangelho no lar, nós usamos para os nossos estudos, nós usamos quando estamos aflitos e queremos ler alguma coisa que nos console, que nos fortaleça. Então, abrimos o Evangelho e fazemos uma leitura. E todo aprendizado dentro da doutrina espírita visa o amor. A doutrina espírita, como segue os ensinamentos de Jesus, é a doutrina do amor. Nós precisamos compreender o que é esse amor tão fundamental para nós. Lá nas instruções dos Espíritos, no Evangelho, tem uma frasezinha que eu risquei que eu acho assim muito importante. Não se cansem de ouvir o que dizia João, o evangelista, que mesmo na velhice, quando já estava enfermo e não podia mais pregar, apenas repetia essas doces palavras: meus filhinhos, amem-se uns aos outros. Jesus, quando proclama, quando ele diz, amem o próximo como a si mesmo, não tem como nós não pensarmos no próximo, né? Quem é o mais próximo de nós? Nós mesmos. E nós precisamos pensar que para amar ao próximo, necessariamente, nós precisamos ter amor por nós. Nós precisamos amar a nós mesmos, porque se nós não podemos esquecer do nosso próximo, é muito difícil, eu acho que talvez até impossível, amar o próximo sem nos amarmos. Então nós precisamos nos amar. E quando a gente fala amar-se, não é endeusar-se, não é ser egoísta, não, é cuidar de si, cuidar do seu espírito, cuidar do seu eu interior, se conhecer, é aceitar-se nas suas fragilidades, compreender as nossas dificuldades, estimulando-se a fazer o melhor por si. É claro que todos nós temos dificuldades, várias dificuldades, e claro que nós temos muita coisa a vencer ainda. É claro que muitos de nós não têm uma autoestima como deveria ter, mas precisa ter, porque quando nós nos relacionamos com os outros, nós não temos uma certa preocupação, nós também precisamos manter uma relação com nós mesmos. Nós precisamos ser saudáveis. Nós precisamos ter uma relação saudável e não uma relação doentia com nós mesmos. E para não termos essa relação doentia, nós precisamos compreender o que cultivamos em nós. Nós cultivamos o amor ou nós cultivamos a aversão a nós? Nós nos boicotamos? Nós nos fazemos pequenos? Nós já conversamos numa outra reflexão que ser humilde não é ser diminuído, não é ser pobre, não é ser não ter dinheiro um miserável. Não. Nós precisamos ter uma boa relação com a gente, saber das nossas limitações e mesmo assim seguir adiante,
amando ao próximo. No livro Boa Nova, psicografia do nosso Chico querido, pelo espírito Humberto de Campos, o capítulo 12, o título é Amor e Renúncia. Nesse capítulo é uma conversa entre Jesus e Simão Pedro, né? Muito amigos. Na verdade, Simão começa a fazer perguntas a Jesus sobre as bodas de Caná, né? Então ele diz assim: Senhor, né? A sua primeira manifestação foi transformar a água em vinho, mas não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Então ele começa a levantar todo o mal que aquela festa podia trazer às pessoas, mas foi ali que Jesus então quis fazer toda essa transformação, essa manifestação e mostrar esse exemplo nas bodas de Caná. E aí ele diz assim, que as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Eu não vou ler a mensagem, mas eu grifei algumas coisas que tem muito a ver com essa lei do amor. Ele diz assim: saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Continuando, grifei um outro ponto, porque Simão Pedro manifestava ainda estranheza com as explicações de Jesus, né? E ele ainda, com muita timidez, ele continuou fazendo perguntas, né? Mas e como devemos proceder com os amigos que não nos entendem? Ou quando nos retribuem com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro, né? E ele continua mais adiante. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E é nessa conversa e é nesse bate-papo que Jesus vai dando, né, todo o seu testemunho real. E aí ele diz assim: dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. João comenta, né, João Evangelista, uma frase que o Sr. Florencio até sempre nos dá de exemplo. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E aí, depois da magnífica vitória de entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros.
Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão, né? Agora, no momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem articular uma queixa, ensinando a virtude da renúncia por amor ao reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Que amor! Que amor! Que amor é esse, né? Esse amor maravilhosamente de renúncia. Normalmente é o amor mais próximo ao amor das mães por seus filhos, né? Mas Jesus deu esse exemplo para toda a humanidade, mostrando que ele não morreu, né? Ele não morreu. Ele seguiu adiante com a vida dele, mas ele deixou o seu grande exemplo, que foi a lição do amor, a prática da lei do amor, como Deus entende. E é aí, quando nós compreendemos o amor que Deus tem por nós, seus filhos, é que começamos a compreender um pouco do amor verdadeiro. Que amor é esse, né? Que sentimento sublime. E que nós sabemos que os mais rebeldes, os piores homens da terra, um dia também amarão. Eles, na verdade, trazem dentro de si a essência divina. Todos nós temos dentro de nós a essência divina. Eles também, eles são filhos de Deus. Mas eles ainda estão escravizados pelas próprias ações cometidas em encarnações, encarnações, encarnações. Nesse diálogo que Jesus tem com Pedro, ele fala de um amor verdadeiro e sincero. E o amor incondicional, o amor que não faz exigências, né? Para amar, não pede troca, que não espera recompensa. E é o amor genuíno, elevado, chamado pelos filósofos gregos, né, antigos, de amor ágape. Porque não aprisiona. O amor verdadeiro, ele não aprisiona. O amor verdadeiro, ele respira em clima de paz, de bondade. O seu único propósito é fazer o bem ao ser amado. Então, o bem, ele é muito simples. O bem é muito simples, né? Só que não imagine que o ato de amor tem que ser espetacular. O ato de amor, ele não tem espetáculo algum. Ele simplesmente ama. É o que nós já lemos em muitas coisas da bibliografia espírita, né? Que basta um raio de luz para afugentar a escuridão. Basta um raiozinho de luz. Então, inclusive, o amor, ele precisa ser exercitado. Jesus afirmou, vimos agora nessa lição maravilhosa do Boa Nova, né? Que há mais felicidade em dar do que receber. O egoísta, a pessoa egoísta, ela não consegue amar. Por quê? Porque ela não tem esse sentimento. Nem com ela própria. Ela não tem.
Por isso existem aquelas pessoas que espera receber do outro o verdadeiro amor. Espera, como se fosse uma criancinha imatura. Ele não sabe dar, ele é egoísta, ele guarda para si, mas ele espera do outro. Então são pessoas muito difíceis de você conviver. E normalmente, dentro dos núcleos familiares, a gente encontra essas pessoas, né? Aquele mais carentezinho, mas ele precisa exercitar o seu lado amor. Porque senão ele sofre demais. O que acontece é que todos nós, o ser humano, é vital para o ser humano se sentir amado. Todo ser humano precisa se sentir amado para nossa saúde emocional. A verdade é essa. Mas para amar é preciso sair de si mesmo em direção do outro. Então é aí que é o problema, porque nem todos entendem isso, né? Eu preciso do amor, eu sou muito carente, eu não encontrei a pessoa certa ainda que me ame. É difícil, mas você também tem que se doar através das suas atitudes, de suas palavras, aquilo que nós sempre falamos, né? O amor é maravilhoso e a lei do amor nós precisamos aprender também. Nós precisamos do nosso modelo e guia, o nosso maravilhoso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. E nós temos ele à nossa disposição, principalmente na doutrina espírita, que busca pacificar, que busca o amor ao próximo, a caridade, doação, o amor, doação. Essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos exercitar o amor que vai trazer tantas outras coisas importantes para a nossa vida, não é? E como Jesus disse, nós somos mais felizes quando damos o amor. Gratidão, meus amigos queridos, gratidão. Vamos amar ao próximo, vamos nos amar, vamos fazer o bem de verdade. Gratidão. Até a próxima reflexão.